Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Quem vos fala é o pastor Rafael Dantas, pastor da Igreja Cristã Missão Somos Um, em bairro de Santa Eugênia, Nova Iguaçu, e eu quero glorificar ao Senhor pela sua vida, por você estar aqui conosco. Sei que nessa madrugada com Deus, nessa terça com Deus, você está aí talvez se preparando para ir para o seu trabalho, né? Às vezes está no momento de oração mesmo, você reservou um tempo para ouvir algum louvor, ou mesmo está buscando algo, né, na internet, talvez está com insônia, talvez está no leito de hospital, ou mesmo numa prisão, onde você estiver. Eu sei que o Senhor te alcança nessa hora, eu sei que o Senhor ele contempla a sua dor e te trouxe até aqui, para você ouvir uma palavra que vai trazer cura e libertação para a tua vida, tá bom? Então fica comigo, não sai aqui desse canal. Esse canal ele é criado de fato para levar a mensagem e a palavra de Deus, pois somente a revelação da palavra de Deus nos faz conhecer a verdade. E a Bíblia fala em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará de todos os nossos pecados, né, de todas as mentiras que nos contaram. A verdade revelada no Evangelho nos mostra o amor do verdadeiro Deus por cada um de nós, tá bom? Então fica comigo aqui para a gente poder estar ouvindo um pouco mais da revelação da palavra. Salmo 23. Eu sei que é um salmo muito conhecido, mas essa semana agora nós ministramos essa palavra rema, uma palavra revelada da parte do Senhor na nossa igreja, ali na rua Bartolomeu Bueno. E foi um tempo muito bom, foi uma palavra tremenda que até hoje tem falado ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar ela com você, né, aqui nessa madrugada, nesse momento que nós estaremos aqui também depois orando. A gente vai meditar um pouquinho junto. Posso contar contigo? Então vamos lá. O Salmo 23 é um salmo de Davi. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz às águas tranquilas. Ele restaura minha alma e me conduz a um caminho de justiça por causa do seu nome. A gente vai ler daqui a pouco alguns versículos mais, mas eu já gostaria de ficar no versículo 1. O versículo 1 ele começa com uma expressão muito conhecida, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Quando na primeira parte Davi ele declara: o Senhor é o meu pastor, ele está declarando: eu sou dependente de Deus, eu não sou autossuficiente, eu não tomo as decisões por mim mesmo, mas eu tenho alguém que me guia, alguém que me ilumina. Você sabia que a raiz de todos os pecados, a raiz é a autossuficiência. A autossuficiência é quando eu digo assim: eu não preciso de Deus. É quando eu digo: eu não necessito de Deus. No Jardim do Éden a gente já ouviu essa história. Quando a serpente virou para Eva, e aí Eva contou a Adão, mas quando eles comeram da árvore, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na qual o Senhor havia dito para não comerem, pois caso comessem, iriam morrer. A questão foi que a serpente disse para eles: se vocês comerem, vocês serão como Deus. E aí bate aquele sentimento: eu serei como Deus, então eu poderei tomar as mesmas atitudes que Deus. O sentimento primário é: eu serei Deus da minha própria vida. Esse sentimento é o que nos afasta de Deus, quando nós achamos que somos autossuficientes, que nós podemos por nós mesmos, e não entendemos que há um Senhor, e Ele é o meu pastor. Aqui Davi ele se coloca na dependência de Deus. Ele coloca a liderança da vida dele em Deus, sendo-lhe o seu pastor, que lhe guia às águas tranquilas, que lhe livra das armadilhas do diabo, que lhe livra das armadilhas dos lobos, dos ursos, dos leões, ou seja, dos inimigos que cercam a ovelha e querem comer a carne da ovelha. E a gente vê Davi ali, na verdade, contando uma parte da vida dele, algo que ele viveu. Quando ele fugia de Saul,
algo quando ele viveu, quando ele se ocultava nas cavernas, quando ele se ocultava nas penhas, nas rochas, no deserto, fugindo dos seus inimigos, e quantas vezes ele, na escuridão, ele clamava dizendo: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ou seja, ele ali dependia de Deus para lhe socorrer nas horas da angústia, nas horas da perseguição, em que a sua vida estava em risco. Ele dependia de Deus para a sua sobrevivência. Ele dependeu de Deus para galgar até o reinado. Ele dependeu de Deus para cada etapa da vida dele. Ele reconheceu que se não fora o Senhor, ele estaria perdido. Então, quando ele declara que o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: Senhor, me guia. Senhor, o Senhor tem a vara e o Senhor tem um cajado, o Senhor me consola, o Senhor me guia. Se eu errar os meus passos, o Senhor me ajuda. Então, primeira palavra que eu gostaria que você hoje entendesse: não seja autossuficiente. Tire esse pensamento do seu coração. Entenda que você tem um pastor, que todos nós temos um pastor. Na verdade, nós devemos reconhecê-lo, nós devemos abrir o nosso coração para ele, pois desta maneira nós encontraremos segurança. Pois quando o pastor fala assim, como a gente aqui, o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então você vai deixar de andar sozinho, mas vai andar com Jesus. Vai deixar de tomar as decisões que vêm à sua cabeça e vai seguir princípios. Você vai viver propósitos. Você vai entender o motivo da sua existência. Sabe essa angústia que às vezes bate no coração dizendo: por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Qual o sentido de eu ter nascido na família que nasci? Por que eu não alcanço algumas coisas e outras coisas vêm para mim com facilidade? Angústias de falta, de situações que nos cercam. Todas essas situações serão resolvidas em Cristo Jesus. Pois ele fala assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele cura a nossa alma. Ele nos dá paz. Não estou dizendo que quando nós estamos em Cristo, ou quando de fato reconhecemos Ele como Senhor, de que não haverá noites escuras, de que não haverá tribulações. Essa não é a questão. Nós passaremos sim. Jesus falou isso em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis lutas e aflições, mas ele fala: tenha bom ânimo. Mas sabe qual o grande segredo que aqui Davi está declarando para cada um de nós? É que Ele estará conosco. O meu pastor me guia às águas tranquilas. O meu pastor, ele me conduz a pastos verdejantes. O meu pastor me dá segurança na minha alma, a ponto de essas águas tranquilas gerarem cura no meu interior, em que o mundo pode estar desabando. Olha, o mundo está revolto, como um mar agitado, e a sua alma está segura, o seu espírito está seguro, garantido no Senhor. Essa segurança vem por causa não da nossa capacidade, mas porque Ele está comigo. Pois ainda que eu ande, e andaremos, pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer nada. Eu já passei por tantas coisas e eu vi que o Senhor estava comigo. Essa experiência, essa vida com Deus, os milagres que nos seguem, a provisão que nos segue, os livramentos que nos seguem, pois os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Ou seja, os sinais nos seguirão. Isso nos dá experiência com Deus, é experiência com a palavra, pois uma coisa é a palavra escrita e outra coisa é a palavra experimentada. É a experiência da palavra fincada no nosso coração, alicerçando a nossa fé, e isso faz com que Davi declare isso, dizendo: eu tenho confiança de que ainda que eu esteja passando por um momento difícil, eu serei vencedor, pois o Senhor está comigo. Esta é a questão. Ele é o meu pastor, eu me submeto a Ele, eu me coloco debaixo da sua liderança. Eu não quero mais viver segundo o costume do mundo,
Eu não quero mais viver segundo o padrão do pecado, né? Mas eu quero reconhecer que o Senhor é Deus e que eu sou seu filho e que Ele me ama e que o sacrifício da cruz de Jesus de fato me perdoa de todos os meus pecados e que eu quero estar diante dele. É igual o filho pródigo quando estava a ponto de comer as bolotas, a comida dos porcos lá para a cidade onde ele fugiu. Ele reconheceu dizendo: o que eu estou fazendo aqui na casa do meu pai? Até o jornaleiro, o menor servo, come do bom e do melhor. E estou eu aqui quase comendo lavagem. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos seus servos. Esse sentimento, essa vontade, esse desejo de voltar para a casa do pai, é isso que eu quero te falar hoje. Talvez você já conheça o Evangelho, talvez você tenha sido escandalizado, talvez tenha passado por momentos de abandono. Irmãos, olha, meu querido, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você: todas as pessoas falharão, todas as pessoas errarão conosco. Às vezes vem da onde a gente menos espera. Mas uma coisa eu lhe garanto: o melhor amigo que nós temos é Cristo Jesus. Ninguém pode nos afastar do amor de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que nos separará do amor de Deus. A altura, a tribulação, o perigo, a espada, a nudez, o presente, o porvir, potestade, principado. Aí ele declara respondendo assim: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada nem ninguém pode te afastar do amor de Deus, pois Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele se entregou por você. E Ele quer tê-lo perto. Ele quer ver você perto dEle. Você é a ovelha dEle. É que às vezes nós nos desgarramos. E Jesus falou assim, que o bom pastor, ele sai do seu aprisco e vai em busca da ovelha perdida, ainda que seja uma. Sabe o que ele está dizendo? Que se fosse necessário ele tomar toda a atitude que ele tomou na cruz do Calvário, ao menos que fosse só por você, ele faria tudo de novo. Pois para ele, uma ovelha ou 100 ovelhas tem o mesmo valor. Você não é menor do que ninguém. Seu valor não é medido nos bens, seu valor não é medido no que o mundo fala que você vale, mas no quanto Deus te ama. E Ele te ama a ponto de dar a própria vida, né, em Cristo por você. Então você é valioso, você é importante. Reconheça hoje que Jesus, Ele te ama. Reconheça hoje que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia. Aí ele diz mais assim, ainda no Salmo 23, ele fala assim, no versículo 4, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora vem os versículos finais, mostrando pra gente uma certeza, mostrando pra gente uma garantia. E que garantia é essa, pastor? E no versículo 6 ele diz assim, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse certamente é porque ele já passou por tanta coisa. Ele já passou por tanto livramento. Ele já viu tanto a mão de Deus agir em seu favor, que chega uma hora que a fé dele está consolidada e ele fala, eu tenho certeza, eu garanto, eu tenho certeza que a misericórdia e a bondade de Deus me seguem. Para onde eu vou, me segue, me guarda, me livra, me abençoa. Aí ele fala assim, me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o ponto que eu acho mais espetacular. Quem me conhece sabe que eu adoro os pequenos detalhes. Porque às vezes as pessoas fazem uma leitura muito corriqueira da Bíblia e elas não conseguem entender que o segredo sempre esteve nos detalhes. Mesmo os judeus na época de Jesus, eles tinham acesso à Torá, a Tanakh, a todo o conhecimento
e eles não conseguiam entender os pequenos detalhes do servo sofredor Jesus. Eles se apegaram somente a uma figura muito maior de um rei libertador, mas não conseguiam ver aqueles sinais, aqueles prodígios que seguiam Jesus. Por isso, nessa noite, se atente aos pequenos detalhes da palavra de Deus. Olha o que ele diz assim, a última parte do versículo 6. E é a atitude que ele está tomando. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa convicção, ela na verdade vem em dois âmbitos. O primeiro é, eu sei que eu estou em Deus ainda aqui na terra. Eu sei que eu estou guardado em Deus, debaixo das suas asas, eu estarei seguro, eu estarei guardado, eu estarei protegido. O Senhor, Ele é uma torre forte, escudo e broquel. Eu estou protegido pelo Senhor, então eu habitarei na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, eu estou em Deus, eu estou guardado. Mas olha que interessante, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Se eu entendesse para sempre como é a eternidade, que é o que é nos dado como recompensa, que nos é dado como um presente, a vida eterna nos é dada pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. E essa graça salvadora não vem de nós. É mediante a fé, mas essa graça vem de Deus a nós. É um presente que Ele deu a nós. Jesus te ama e Ele quer ter você para sempre ao lado dele, tanto aqui hoje ainda em vida, como também quando chegar o nosso tempo de entrarmos na eternidade, estaremos para sempre com o Senhor. Não perca tempo com coisas fúteis, não perca tempo com coisas passageiras. É tempo de voltar para os braços do Senhor, é tempo de voltar-se para Deus, para que o Espírito de Deus habite em você e você seja uma nova criatura. Que Deus lhe abençoe. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e não volte atrás. O Senhor te abençoe. Vamos orar junto? Tenho certeza que hoje o Senhor vai falar contigo poderosamente. Feche os seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa agora, Deus que me ouve. Eu oro, meu Pai, por essa família agora, Senhor, que tem passado um momento, Senhor, de noite escura, de trevas, Senhor, de doença, de enfermidade, Senhor, de prisão, Senhor, de rebeldia. Pai, eu declaro em nome de Jesus, ó Deus querido, que esse seja um tempo, meu Pai, em que a luz do Teu Espírito Santo chegue até essa casa, que esse seja um tempo, meu Deus, em que aquele que está longe, meu Pai, ele vai chegar-se para perto de Ti e estar contigo para sempre. Senhor, manifesta o Teu poder na vida desse Teu filho, dessa Tua serva, Senhor, que daqui a pouco vai para o trabalho. Meu Deus, esse, meu Pai, que está agora talvez no leito de hospital me ouvindo, esse, meu Pai, que agora, Senhor, talvez está desesperado, meu Pai, por uma porta de emprego, Senhor, o sustento da sua casa, meu Deus, revela para ele, meu Pai, que o Senhor é Deus provedor e o Senhor, meu Pai, é o nosso pastor que nos cuida, meu Pai, que nos guarda, Senhor, que abre portas que estão fechadas e que nós repreendemos, meu Pai, no Teu nome, todo espírito, meu Pai, de prostituição, todo espírito, meu Pai, ó Deus querido, Senhor, que leva a pessoa a vícios, todos os vícios, meu Pai, seja de jogos, seja, meu Pai, de entorpecentes, seja, meu Pai, da bebida, Senhor, do fumo, do crack, Senhor, está repreendido agora. Meu Pai, vai livrando a vida dessa pessoa, meu Pai, vai livrando essa casa, Senhor, dessa maldição, meu Deus, que a Tua palavra hoje penetre poderosamente nessa vida, nessa casa. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, que hoje seja um tempo de mudança nessa casa. Pai, essa pessoa não chegou até aqui, Senhor, à toa não. Meu Pai, ela vai viver milagres. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu te espero na próxima terça-feira. E te aguardo também para você estar conosco na Rua Bartolomeu Bueno, 1419, ali em Santa Eugênia, em Nova Iguaçu. Essa semana nós vamos lançar mais vídeos durante a semana, que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Deus lhe abençoe. Te amo em Cristo.